Bom dia a todas e todos. Bom dia. Autoridades, senhoras e senhores. Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene de entrega de medalha Tiradentes ao senhor Manuel Frederico Tojal de Valsacina Heitor, ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Portugal e professor catedrático do Instituto Superior de Tecnologia da Universidade de Lisboa. Solicito ao cerimonial que conduza o homenageado até a mesa de honra, por favor. Convido também para estar à mesa a embaixadora Gabriela Soares de Albergaria, por favor. Convido também nossa querida reitora da UFRJ, doutora Denise Pires de Carvalho, para estar conosco. Senhor Maurício Guedes, diretor de tecnologia da FAPERJ. Senhor Vicente Ferreira, diretor executivo do Parque Tecnológico da UFRJ. Doutora Nízia Trindade de Lima, presidente da nossa queridíssima Fiocruz. Bom dia, presidente. Convido a todos para que, de pé, possamos ouvir o hino de Portugal e, em seguida, o hino nacional brasileiro.
em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pavio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Estão conosco Paulo Gadelha, ex-presidente da Fiocruz, Luciara Amil Nunes, vereadora da Câmara Municipal de Bom Jesus de Itabapoana, Jorge Murilo Albuquerque, gerente do Passeio Legal Turismo, João Marco de Deus, cônsul-geral adjunto do Consulado-Geral de Portugal, no Rio de Janeiro, Eliette Bosquela, diretora científica da FAPERJ, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, Marcelo Jones Guimarães, da Palmitur Turismo e Viagem, Marcelo Miranda Viana da Silva, diretor do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Gustavo de Assis Matos, assessor da vereadora Ciana, Alexandre Vargas Grilo, professor do Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, Vicente Ferreira, diretor executivo do Parque Tecnológico da UFRJ, Alex Luiz, coordenador do Educafro, Leonardo Melo, gerente de desenvolvimento institucional do Parque Tecnológico da UFRJ, Aguinaldo Elcio Guimarães Júnior, diretor executivo Desenvolve Rio, Irlan Rodrigues de Faria, vice-presidente de Fiscalização e Ética e Disciplina do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro. Mais uma vez, bom dia a todas e todos. É uma honra para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, especial para mim, poder prestar esta merecida e justa homenagem ao professor catedrático do Instituto Superior de Tecnologia da Universidade de Lisboa, Manuel Frederico, que dedicou grande parte de sua vida à educação. Ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Governo de Portugal, entre novembro de 2015 e 2022, e secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, de março de 2005 a junho de 2011. Manuel Heitor, sem dúvida, teve um papel fundamental na modernização do sistema de ensino português, ao servir ao governo de seu país
ou 12 anos. Durante sua trajetória, Manuel Heitor sempre buscou priorizar as pessoas e enfatizar a importância de massificar e democratizar o conhecimento, objetivando gerar mais e melhores empregos, além de ser um defensor da necessidade de se aumentar investimentos públicos e privados na área da educação, e assim orientar a ação política para a criação de melhores empregos. Estamos vivendo um momento desafiador, em que claramente formamos alunos sem sabermos para quais empregos. As mudanças impulsionadas pela tecnologia são vertiginosas e requerem soluções complexas para responder aos desafios do emprego, que tenham como base a massificação da competência e o uso de tecnologias para responder aos desafios e atender e incluir a nossa população. Manuel Heitor foi particularmente bem-sucedido na qualificação da população portuguesa por meio da ampliação de oferta de ensino superior e, em paralelo, o aumento de investimentos global em desenvolvimento, e assim como na valorização das carreiras ligadas à pesquisa científica em seu país. Sua atuação política engloba ainda competências em áreas como da computação avançada. Pelas mãos de Manuel Heitor, Portugal deu um salto em inovação nos últimos anos, impulsionada pela preocupação governamental em diversificar a economia e as formas de fazer ciência. Visionário, ele desenvolveu a concepção de consórcios internacionais em investigação e formação avançada entre universidades portuguesas e norte-americanas, envolvendo redes temáticas de tecnologia. Lançou o Centro Internacional de Investigação do Atlântico, esteve diretamente envolvido na criação e promoção da Estratégia Espacial Portuguesa, ajudando a desenvolver também a Estratégia Europeia para o Espaço. Como se vê, trata-se de uma mente brilhante que nos causa profunda admiração. Hoje comemoramos o Dia Mundial dos Oceanos e, nesta semana, estão sendo realizados vários eventos para mobilizar os atores da sociedade civil organizada e universidades em comemoração aos 30 anos da ECO 92. A Rio 2030 tem como foco construir uma agenda sustentável. Para que isso ocorra, ciência e tecnologia precisam dialogar com a sociedade e os governos para que possamos construir as bases de um futuro que olhe para as nossas potencialidades, que estão não apenas no continente, mas no mar e nas baías, em especial a Baía da Guanabara, aqui no nosso querido Rio de Janeiro. Aqui na Assembleia, meu caro Heitor, Manuel Heitor, temos buscado também fomentar o debate em prol da ciência, tecnologia e educação, por meio de projetos como o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. O Rio de Janeiro é um estado caracterizado pela presença de um amplo e diversificado parque científico, como universidades federais, estaduais e institutos de pesquisas em várias áreas de conhecimento. Isso precisa ser utilizado como um trunfo no nosso processo de desenvolvimento econômico, tecnológico e social. Projetos pretendem organizar essas instituições de forma sistêmica, fazer com que elas se comuniquem, fortalecê-las na disputa por recursos públicos nestes campos e garantir que todo esse processo seja um vetor de desenvolvimento aos desafios dos quais já falei. Desde a publicação do Marco Legal da Ciência e Tecnologia, em 2016, temos discutido a atualização da lei estadual. A aprovação desse projeto terá relevante importância para o ecossistema de inovação fluminense, porque vai alinhar a legislação do Estado ao que o Marco Legal trouxe para a promoção de alianças estratégicas entre universidades, governo e empresas que tenham como foco as pessoas. Vale destacar também o trabalho aqui realizado em parcerias com as nossas universidades, com a UFRJ, com a UF, com a UERJ, com a Fiocruz, dentre outras parcerias. Para não me alongar muito, concluo reafirmando que nós nos sentimos honrados em poder homenagear Manuel Heitor com a medalha Tiradentes, a maior condecoração concedida por esta casa. Certo de que este é, acima de tudo, um tributo à educação, trata-se também de uma excelente oportunidade para estreitarmos cada vez mais os fraternos e históricos laços que unem Brasil e Portugal. Bem-vindo à Alerj, Manuel Heitor. Sua trajetória de vida é um belo exemplo para todos nós. Parabéns. Convido
para fazer uso da palavra o diretor executivo do Parque Tecnológico, Vicente Ferreira. Querendo usar o tribuna, fica à vontade. Daí, pode ficar à vontade. Obrigado. Bom, excelentíssimo senhor deputado André Siciliano, presidente dessa casa. Obrigado. Nosso querido homenageado de hoje, professor Manuel Heitor. Nossa embaixadora, Gabriela Albergarias, consuleza geral aqui no Rio de Janeiro. Magnífica reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora Denise de Carvalho. Professora Nízia Trindade, presidente da nossa também querida Fiocruz. Dr. Maurício Guedes, diretor da FAPERJ. Demais autoridades aqui presentes, ilustres convidados, bom dia. O nosso homenageado de hoje, ele tem uma trajetória, e acredito que os outros colegas da mesa também vão destacá-la, que é absolutamente brilhante. Ao longo de sua luta incansável, o Manuel Heitor ele se tornou não só uma liderança reconhecida em todos os ambientes, mas principalmente uma fonte de inspiração para todos nós que lutamos pela ciência, tecnologia e inovação. Acho que o Manuel é conhecido por todos por sua capacidade de estabelecer pontes, conectando instituições, pessoas, objetivos e, nesse momento, como cidadão também desse estado do Rio de Janeiro, eu gostaria de agradecer a essa casa pela sua sensibilidade em oferecer essa medalha ao nosso homenageado. É o tipo de homenagem que dá orgulho a todos nós, cidadãos, nos tornarmos co-cidadãos de Manuel Heitor. A ponte que ele estabeleceu entre Portugal e o Rio de Janeiro perdurará ainda por muitos e muitos anos na sua liderança. Sua capacidade de nos conectar e sua luta pelo meio ambiente, e mais recentemente a forma abnegada como nos continua a catequizar por uma causa tão nobre, nos enche de orgulho e de admiração. Então, encerro aqui a minha fala, caro homenageado, com os meus votos de muita felicidade e a minha declaração de profunda admiração. Forte abraço. Obrigado, Vicente. Vamos ver se a gente faz aquela parceria lá para que a gente possa fazer aquela obra lá. Boa, deputado. Boas falas. A gente fez um seminário sobre plano estadual de fertilizantes e tem a possibilidade de nós fazermos uma parceria lá com o Centro Tecnológico, com o Parque Tecnológico. Vamos embora, vamos andando. Estão conosco também Júlio César, vice-presidente da União Estadual de Estudantes Secundaristas, Lindália, vice-presidente da Câmara de Comércio e Indústria do Estado do Rio de Janeiro, Ana Luísa, pró-reitora de Extensão do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Renata Lebre, professor Renata, escreveram Renata e professor, agora eu não sei. Renata, professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ricardo de Castro, diretor da GIM Serviços Limitados. Com a palavra, o senhor Maurício Guedes, diretor de tecnologia da FAPERJ. Muito bom dia, senhor presidente André Siciliano, meu querido amigo Manuel Heitor, saúdo os demais membros da mesa na figura da querida reitora Denise Carvalho, senhoras e senhores. O mundo precisa acordar. Estamos à beira de um abismo e indo na direção errada. A ciência está sendo atacada. Quem disse isso foi o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, compatriota do nosso homenageado, na abertura da Assembleia Geral da ONU em setembro do ano passado. A ciência salva vidas, salva empregos e gera renda.
Não existe dilema ou escolha a ser feita. É tudo ou nada. É a ciência que alimenta inovações, emprego e renda, ou as trevas. A ciência e a inovação são duas margens do mesmo rio, com duplo sentido. E precisamos cuidar de ambas. Elas não são opostas. Conheço Manuel Heitor há mais de 20 anos, quando circulávamos mais intensamente nos ambientes de estudo e pesquisa sobre o tema da inovação. Naquela época, ele já vinha ao Brasil, e especialmente ao Rio de Janeiro, com uma frequência espantosa. Me lembro de encontrar, por acaso, o Manuel Heitor no aeroporto do Galeão umas 2 ou 3 vezes. Manuel Heitor é um homem da ciência, das artes, da cultura. Manuel Heitor é um intelectual, um pesquisador, um gestor público, com enorme capacidade de mobilizar pessoas em torno de ideias e de sua visão do mundo. Manuel Heitor é um professor e um visionário. Ele conhece o Rio como poucos, conhece todos os museus, muitas universidades e instituições de pesquisa, a Boemia da Lapa, a Pedra do Sal, a Favela da Maré. Ele tem mais amigos no Rio de Janeiro do que muitos cariocas. Nos últimos anos, realizou um trabalho extraordinário no governo português. Portugal avançou significativamente nos indicadores de ciência, tecnologia e inovação e passou a ocupar um lugar de destaque no cenário internacional da inovação e do empreendedorismo. Reunir pessoas e formar redes sempre foi uma prioridade para o Manuel Heitor. No Ministério Português, conseguiu concretizar um antigo sonho, a criação do Air Center, uma rede internacional que reúne grupos de pesquisas hoje de mais de 20 países em temas ligados ao Oceano Atlântico, iniciativa com a qual eu tive a honra de colaborar como conselheiro a convite do Manuel Heitor e que tem no Rio de Janeiro instituições atuantes como a Fiocruz e a própria UFRJ. Manuel Heitor é como a Maria Maria, da linda canção, do hino composto por 2 gênios brasileiros, Milton Nascimento e Fernando Brant. Ele tem essa estranha mania de ter fé na vida. Parabéns à LERJ e ao presidente André Siciliano pela iniciativa. É um orgulho para os eleitores fluminenses ter o Manuel Heitor agraciado com a medalha Tiradentes. Parabéns. Obrigado, Maurício. Passo a palavra à doutora Nízia Lima, presidente da Fiocruz. Ok, tá ligado. Bom dia a todas e todos. Bom dia, presidente da LERJ, deputado André Siciliano, e agradeço muito pela honra de participar, representando aqui a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, Instituição de Ciência e Tecnologia, cuja sede, sua presidência, encontra-se no Rio de Janeiro, e fico muito feliz de estar aqui ao lado de tantas pessoas representativas da ciência, da tecnologia no Rio de Janeiro, e também nessa homenagem de grande importância ao professor Manuel Heitor. Receber a medalha Tiradentes, como já foi bem colocado aqui por meus colegas Vicente Ferreira e Maurício Guedes, ver essa entrega ao professor Manuel Heitor é motivo de grande alegria e de muita honra para todos nós que conhecemos a sua trajetória e a sua contribuição. Quero cumprimentar também a embaixadora Gabriela Albegária, Conselheira-Geral de Portugal no Rio de Janeiro, a minha colega e amiga, magnífica reitora da UFRJ, professora Denise Pires de Carvalho, e, dessa forma, estender esse cumprimento a todas as instituições que se irmanam aqui, junto à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, nesta mais do que merecida homenagem ao professor Manuel Heitor, a maior comenda do Estado do Rio de Janeiro, através do seu poder legislativo. É, de fato, um motivo de muita alegria e de muita esperança, né, com esse reconhecimento à atividade científica e à contribuição entre as instituições científicas do Rio de Janeiro e as instituições de Portugal.
Sobre a trajetória do professor Manuel Heitor, muito já foi dito pelo deputado André Siciliano, presidente desta casa, e também pelos colegas que me antecederam. Mas eu gostaria de fazer um breve registro para alguém cujo conhecimento pessoal é bem mais recente do que os que me antecederam e que pôde ver não só o seu dinamismo, mas essa capacidade de estabelecer pontes aqui já mencionados. Algo que, em parte, tem a ver também com a tradição da melhor engenharia, não é? Que é pensar a construção desses grandes arranjos de pontes, sendo a engenharia sua área de formação. Mas eu iria além, né? A inovação, ela, como conceito, nos fala, né, de trazer conhecimentos novos com valor para a sociedade, para a apropriação pela sociedade. Muitas vezes a entendemos no domínio estrito dos produtos tão necessários ao desenvolvimento das sociedades, ao desenvolvimento econômico, mas também social, mas também eu quero frisar a inovação de processos, a inovação de abordagens, algo em que o destaque do professor Manuel Heitor é notável, como já foi dito aqui, tanto pelo seu papel como ministro de Ciência, Tecnologia e Educação Superior em Portugal, como seu papel no E-Center, em tantas iniciativas. Meu registro pessoal diz respeito também ao dinamismo que pude observar em interação com o professor Manuel Heitor, em recente visita a várias instituições de Portugal, especialmente as iniciativas dos laboratórios colaborativos, né, que são referências importantes para o nosso trabalho também aqui em nosso país. Mas, sobretudo, a orientação de que recuperação e resiliência frente à grave crise que vivemos só pode se dar com forte concurso da ciência, da tecnologia e inovação. Então, creio que essa marca ficou da viagem e, na Fiocruz, ela se combina com toda uma estratégia que vimos desenvolvido para que a ciência, tecnologia e inovação esteja no centro das nossas ações com vistas aos objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. E aqui saúdo Paulo Gadelha, coordenador dessa estratégia na Fiocruz. Eu queria terminar essa saudação com uma brevíssima reflexão. O Dr. Maurício Guedes, com muita propriedade, falou de duas margens, né? Duas margens que são a ciência e a tecnologia da inovação e que devem ser vistas confluindo no mesmo rio. Eu queria falar de uma terceira margem, que não pode ser esquecida. Todo esse trabalho e o direcionamento, ele deve contar com uma margem nem sempre vista, que é a participação ativa da sociedade, em particular as populações que hoje definimos como situação de vulnerabilidade social. Isto não é só possível, como é desejável, e, nesse sentido, também tivemos uma excelente discussão com o professor Manuel Heitor, e que eu creio que possa ser estendida à cooperação das instituições do Rio de Janeiro, qual seja incluir como valor programas de inclusão social, arranjos produtivos locais nesse grande esforço de ciência, tecnologia e inovação que irmana nossa compreensão. Trata-se, portanto, de fortalecer novas abordagens para esse tema, e ninguém melhor que o professor Manuel Heitor para nos inspirar nesta direção, né? Então, creio que, além de homenageá-lo, quero fortalecer aqui os nossos vínculos de projetar ações consistentes nessa direção. E lhe agradecer por todo o trabalho realizado e por esse amor ao Rio de Janeiro, com essa perspectiva de estabelecer pontes e construir um futuro melhor nas nossas sociedades. Muito obrigada. Estão conosco Andréia Ferrari, assessora da Secretaria de Estado de Turismo, e Marcelo Costa Ferreira, professor da Unirio. Passo a palavra agora à doutora Denise Pires de Carvalho, reitora da UFRJ.
Aí. Bom dia, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, deputado André Siciliano, em nome de quem eu saúdo os demais componentes da mesa, demais parlamentares e autoridades aqui presentes. É uma honra enorme estar hoje aqui nesta homenagem ao professor Manuel Heitor, esse grande humanista, engenheiro, professor catedrático, agente público e transformador da sociedade portuguesa e, por que não dizer, também brasileira. Esse século, o século XXI, é, sem dúvida nenhuma, um século que nos traz enormes desafios. O pensamento, ele não pode mais ser linear, hierárquico, cartesiano, como aconteceu no século XX, não é, professor Manuel? Nos dias de hoje, se pensa muito mais e se deve agir de forma circular, de maneira que a ciência e a tecnologia estão em constante interação com a sociedade e, assim, há um ciclo virtuoso de inovação que parte da sociedade e não apenas da academia, dos cientistas. E, portanto, também para nos protegermos, precisamos cada vez mais atravessarmos essa ponte, que é a ponte entre a academia e a sociedade. Durante muitos séculos, eu diria desde que as primeiras reuniões, digamos assim, científicas, aconteciam nos jardins na antiguidade, a academia vem sendo atacada. Portanto, os ataques à academia não são novos. Mas há uma novidade. Nesse momento, devido à comunicação, aos meios de comunicação, nós podemos nos defender muito mais. E há quem diga que a melhor defesa é o ataque. Mas qual é o ataque? O bom ataque. O ataque entre a academia e a sociedade é um ataque para resolver problemas que são trazidos da sociedade. A academia não vai mais se encastelar, ela não pode mais fazer isso. O ministro Manuel Heitor agiu desta forma durante seu mandato em Portugal, ampliando em muito o acesso dos portugueses ao ensino, não só ao ensino superior, ao ensino de formação com base tecnológica, fundamental para o futuro daquele país, país com o qual a UFRJ colabora muito. Um dos países europeus com os quais a UFRJ mais colabora. Tivemos nessa semana, com a presença do cônsul-geral adjunto, o cônsul João de Deus, o anúncio feito pelo professor Bruno Ferran de bolsas concedidas de doutoramento pelo governo português, uma iniciativa do então ministro Manuel Heitor, a quem eu agradeço muito, visando 10 estudantes de doutorado por ano, por pelo menos 5 anos. Eu digo pelo menos porque tenho certeza que será um programa muito bem sucedido e que também, de forma circular e virtuosa, fará com que cada vez mais estudantes se interessem pelo nosso Museu Nacional da UFRJ. Portanto, uma ação conjunta entre Portugal e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, no sentido de reconstruir o Museu Nacional. Aproveito esse momento para agradecer a presidência da Alerj por estar ajudando, ter ajudado, ter começado desde o início. Estamos juntos desde o início da reconstrução do museu, continuamos juntos com o apoio da Alerj e agora com o apoio do governo português, mas as nossas colaborações ultrapassam as áreas de estudo do Museu Nacional. Professor Manuel Heitor, é uma grande honra para mim, como atual reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, estar presente nessa cerimônia que o homenageia. Gostaria, mais uma vez, de salientar que a iniciativa da Alerj foi excelente, muito nos honra,
E mais honrada ainda fiquei em poder estar aqui hoje e falar para todos os presentes e aqueles que nos assistem da importância de pessoas como Manuel Heitor. Nós todos sabemos que as instituições, elas ficam e as pessoas passam ao longo do tempo. Mas as instituições podem ficar mais ou menos fortalecidas. E pessoas como o ministro Manuel Heitor fazem com que as instituições fiquem mais fortalecidas e, mais do que as instituições, a sociedade que depende dessas instituições, como as instituições de ensino superior, de ensino de base tecnológica, de ensino de uma maneira geral, ciência e tecnologia de mãos dadas para a almejada inovação e inovação social. Termino mais uma vez agradecendo à LERJ por ter investido num programa conjunto entre a UFRJ, a UERJ e a Fiocruz, uma ação que muito nos honra e que tem hoje também o apoio do ministro Manuel Heitor, que é uma ação das nossas instituições no território das comunidades, das favelas do Rio de Janeiro, inicialmente para o enfrentamento da Covid-19, com o investimento da LERJ, mas, para além disso, queremos continuar transformando vidas nessas comunidades. E, certamente, as ideias do ministro Manuel Heitor nos ajudarão muito a continuar esse legado que é fundamental. E, para isso, nós contamos com o apoio dos parlamentares, com o apoio de todos os envolvidos e de pessoas inspiradoras, como o ministro Manuel Heitor, a quem, nesse momento, eu parabenizo e espero que possamos continuar juntos por algumas décadas ainda, transformando a sociedade numa sociedade menos desigual, mais equânime, mais justa, porque todos nós trabalhamos pela justiça social. Muito obrigada pela sua trajetória, ministro Manuel Heitor. Passo a palavra agora à embaixadora Gabriela Soares de Albergaria, Consuleza Geral de Portugal no Rio de Janeiro. Senhor Presidente da Assembleia Legislativa, deputado André Ceciliano, Sr. Professor Manuel Heitor, distinguidos membros desta mesa, distintos convidados para esta cerimónia, para quem, como eu, que chegou ao Rio de Janeiro há menos de 2 meses, estar aqui hoje é não só uma honra, como uma profunda satisfação. Conheço o trabalho que o seu professor, então ministro Manuel Heitor, desenvolveu em Portugal ao longo destes últimos anos como ministro da Ciência e da Tecnologia e do Ensino Superior. Nas minhas funções anteriores, como embaixadora na Colômbia, estive para recebê-lo várias vezes, não fosse a pandemia ter suspendido a vida de toda a gente e as tarefas de todos durante quase 2 anos. E por isso é uma honra para mim, de facto, estar aqui hoje, muito orgulhosa da atribuição deste prémio Tiradentes a um distinto cidadão português. E creio, quando vinha para cá, estava a conversar com o meu colega João de Deus, que já cá está há 5 anos, e ao longo destes 5 anos foram muitas, de facto, as vezes que o professor Manuel Heitor visitou o Rio de Janeiro. No ano em que se celebra o bicentenário da independência do Brasil, creio que assume particular significado os laços que unem os nossos 2 países, laços esses reforçados todos os dias com visitas de ministros, com visitas de todos quantos são responsáveis nos governos de cada um dos nossos países, e também, naturalmente, pelas visitas de todos os cidadãos portugueses que vêm ao Brasil e todos os cidadãos brasileiros que visitam Portugal. Isso é o substrato que dá fundamento à excelência das relações que ainda hoje vivemos, ao fim de 500 anos de encontro de sociedades e de 200 anos de independência do Brasil. Espero que assim
continue, que prossiga este profícuo relacionamento bilateral, institucional, das sociedades e pessoal de cada um de nós. Muito obrigada uma vez mais e muito obrigada, Sr. Presidente, por este ato tão bonito na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Sr. Professor, por tudo o que fez pelo nosso país, pelos nossos jovens, pela nossa ciência, pela nossa educação superior. Muito obrigada. É chegado o momento da solene entrega da medalha Tiradentes, a maior honraria oferecida por este Parlamento ao ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Governo de Portugal, professor Manuel Heitor. Eu convido os presentes aqui para que a gente possa fazer a entrega aqui da medalha e do diploma. Muito emocionado. Merecido. O senhor fique à vontade, ministro. Por favor. É o ímpar? Aqui é a tribuna? Muito bom dia a todas e a todos e aqueles também que à distância nos assistem a esta sessão. Não posso deixar de começar por fazer um reconhecimento e um agradecimento profundo a toda a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro por esta distinção que agora me é atribuída, mas em particular ao deputado André Siciliano, presidente desta Assembleia, por ter tomado esta iniciativa, assim como ao Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, o Fórum Alerj, pela sua mobilização. E em nome do deputado André Siciliano, sintam-se todos cumprimentados. Certamente que a minha presença aqui hoje e esta distinção deve-se sobretudo a muitas e muitos cariocas, a muitas amigas e muitos amigos com quem, ao longo das últimas décadas, partilhei ideias, ambições, amarguras, mas sempre a alegria e a vontade de fazer mais e melhor, com mais ciência e melhor conhecimento, valorizando as pessoas, a condição humana, aquilo que devemos chamar pela agência humana. O estímulo à criatividade e à inovação foi sempre o que me atraiu ao Rio de Janeiro e não posso deixar de referir todas aquelas e aqueles que na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Parque Tecnológico da UFRJ, no Instituto de Economia, na COP, no Colégio Brasileiro de Altos Estudos, na Fundação Fiocruz ou nas redes da Maré, me acolheram e estimularam discussões sobre o futuro, mas sempre fazendo mais e melhor. Foi aqui que encontrei personalidades ímpares da ciência e da cultura a nível mundial, como Ana Célia Castro, Maurício Guedes, José Cassiolato, Helena Lastres, João Carlos Ferraz, Leonardo Melo, Denise Pires de Carvalho, Nízia Lima, Paulo Gadelha, Eliana Sousa Silva, José Manuel de Melo, Luís Landau, Marcelo Viana, a Renata do Peped, o Vicente Ferreira, aqui muitos presentes. Foi aqui com eles que lançámos e participámos ativamente em iniciativas da maior relevância internacional, como a Rede Internacional de Inovação GlobalX, logo nos anos 90, com
que chegou a ser presidida pelo José Cassiolato, as redes internacionais de parques de ciência e tecnologia, sempre sob a liderança do Maurício Guedes, o Centro Internacional de Investigação do Atlântico, o Air Center, que aqui pensámos e que hoje é uma realidade no mundo para o diálogo Sul-Sul, Sul-Norte no Atlântico, os laboratórios colaborativos que desenvolvi em Portugal e que aqui também pensei com a Fundação Fiocruz e que hoje temos um laboratório a funcionar para a cooperação entre Portugal e o Brasil, mas também, desde logo, as iniciativas de popularização da ciência, como a iniciativa Ciência Viva, que promovemos em Portugal, inspirada nos ateliês Ciência Viva do Rio de Janeiro. Como referiu o artista Lázaro Segal, que viria a escolher o Rio de Janeiro para viver e trabalhar, sinto aqui que todas as coisas parecem mais leves e mais altas, e leva-nos da terra, ensina a alegria. Mas acredito que a principal razão para que a Alerj me tenha dado esta distinção é pelo facto de me ter sempre comportado como um estudante, como um aprendiz, e aqui, sobretudo no Rio de Janeiro, aprender a alegria da cultura carioca. Sempre considerei o Rio de Janeiro como um laboratório vivo, como um ateliê de ciência viva e, como tal, procurei sempre aprender com os melhores e trabalhar com eles. Ainda esta semana, na favela da Maré, com a Redes da Maré e com a Eliana Sousa e a sua equipa, tive a oportunidade única de voltar a aprender a ser mais humilde e a compreender a necessidade de aprendermos mais uns com os outros. Relembrando Paulo Freire, ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatados pelo mundo, e esta frase ainda ontem me foi relembrada pelo Leonardo Melo. E também por isso temos de aprender a valorizar a diversidade na representação política e tudo aquilo que temos aprendido com o Rio de Janeiro, designadamente por mulheres jovens e de origem popular, como são os exemplos da vereadora Marielle Franco, aqui em memória, mas também da vereadora eleita pela cidade do Rio de Janeiro, a Mónica Benício, e da deputada estadual Renata Sousa, todas oriundas da favela da Maré e conhecidas mundialmente como representantes do Rio de Janeiro na defesa da condição humana. Como escreveu a Eliana Sousa no seu livro Testemunhos da Maré, acredito que verdadeiramente a vida vale muito a pena e que podemos construí-la como desejamos, que podemos dar sempre um novo significado a ela, nos tornando a cada dia, a cada luta, a cada pequena vitória mais humanos. Dirijo assim esta breve intervenção aos jovens, às mulheres e homens jovens, sobretudo aos estudantes do ensino superior, que aqui no Rio de Janeiro tentam graduar-se e muitos deles optar por carreiras científicas. E faço porque nasci num ambiente escolar, aprendi muito com os meus pais, com os meus avós, com os meus bisavós, todos educadores, mas aprendi ainda mais com os meus colegas, muitos deles aqui no Rio de Janeiro, e ainda mais com os meus estudantes e com os estudantes dos meus estudantes. Da minha experiência de mais de 12 anos no governo, aprendi sobretudo que todos beneficiamos ao garantir que todos os outros tenham direito a novas oportunidades de aprender e pesquisar, por mais isolados ou desfavorecidos que sejam. Aprendi a importância de criar redes de oportunidade para todos e sob essa premissa devemos orgulhar do reconhecimento internacional que a internacionalização da ciência, do ensino superior e da inovação também das instituições do Rio de Janeiro, têm conseguido adquirir. Portugal, como sabem, é um país europeu de média dimensão, com uma conturbada história colonial, e hoje orgulha-me muito receber a medalha Tiradentes como português. Essa história colonial tão conturbada foi glorificada sobre um regime ditatorial durante mais de metade do século XX. Esse regime sobreviveu por tanto tempo reprimindo a liberdade, oprimindo a juventude e mantendo-a subeducada. Mas em março deste ano, no dia 24 de março, Portugal ultrapassou um limiar importante, que comemoramos com orgulho mais dias vividos em democracia do que os vividos sob ditadura. E hoje Portugal
tem uma das populações jovens europeias mais instruídas e um espírito empreendedor emergente, com uma das maiores concentrações das chamadas empresas unicórnio na Europa, sendo hoje uma referência para engenheiros, cientistas, artistas ou arquitetos. E a melhor recomendação que posso dar a todas as pessoas e, sobretudo, aos jovens, com base na minha própria experiência, é que tentem sempre trabalhar com os melhores e continuem a aprender juntos. Valorizem o que vos torna singular, mas aprendam a trabalhar em conjunto e a encontrar ideias comuns. Quando terminei há mais de 35 anos os meus estudos pós-graduados em Londres e depois nos Estados Unidos da América, na Universidade da Califórnia, o futuro parecia bem mais risonho do que hoje. Assistíamos, nessa altura, meados dos anos 80, à queda do Muro de Berlim, ao fim da Guerra Fria. Portugal era já um país totalmente integrado na União Europeia e o Brasil, quando acabei os meus estudos, tinha acabado de se libertar da ditadura militar. A internet estava a explodir e as raízes do que hoje chamamos do Web 2.0 estavam a ser lançadas juntamente com a integração mundial dos mercados. Mas hoje enfrentamos incertezas e desafios únicos. O desastre climático, as migrações climáticas, a pandemia, a guerra de volta na Europa, a desigualdade crescente, o ataque a direitos básicos, as mudanças nos mercados de trabalho, as fake news, governos populistas e reacionários que combatem a ciência e ofuscam a verdade, para referir apenas algumas das incertezas. E como escreveu Clarice Lispector, esta história acontece em estado de emergência e de calamidade pública. Trata-se de livro inacabado porque lhe falta a resposta. Resposta é esta que espero que alguém no mundo me dê. Vós, os jovens. De facto, confio convictamente nas pessoas mais jovens e, sobretudo, naqueles que tiveram a oportunidade de se graduar no ensino superior, também aqui no Rio de Janeiro, para enfrentar estes desafios e fazer melhor do que a minha própria geração, isto é, deixarem aos vossos próprios filhos um mundo melhor do que aquele que herdaram da minha geração. Mas lembremos sempre Celso Furtado. O que caracteriza o desenvolvimento é o projeto social subjacente. Ora, não se dá espontaneamente. É fruto da realização de um projeto, expressão de uma vontade política. E permitam-me que explore esta ideia, sobretudo com 3 mensagens muito breves para os mais jovens. A primeira mensagem é sempre: continuem a aprender, sejam ambiciosos e inovadores, mudem o mundo. Tentem mudar o mundo fazendo uso dos vossos conhecimentos, mas garantindo que todas as outras pessoas são também ambiciosas e inovadoras. Garantam que os vossos pais e os pais dos vossos amigos não entendem o que vocês estão a fazer. De facto, o número de jovens adultos que são capazes de dizer os meus pais não entendem o que eu estou a fazer, é provavelmente o melhor indicador de progresso em qualquer sociedade. Significa que cada geração inova e tem oportunidades coletivas para o fazer. É um sinal saudável, é um movimento de mudança geracional, num movimento dinâmico e de aprendizagem contínua, que só se consegue garantir democratizando efetivamente o ensino e o acesso ao ensino superior. Trabalhem as vossas próprias ideias, invistam nelas, façam e insistem em pesquisa, trocando opiniões com outras pessoas e testando e validando as vossas ideias. Tenham propósito. Mas, como sabem, as melhores ideias exigem muito suor. São o resultado, muitas vezes, de erros acidentais, milhares de outras ideias e muita interação social, para além de um trabalho contínuo de pesquisa e desenvolvimento. Noutras palavras, construam e expandam as vossas redes académicas e científicas e estimulem novas ideias que melhorarão a vida de outras pessoas e assim garantam que todos os outros são também ambiciosos e inovadores. Invistam nas futuras gerações e contribuam para a construção de um movimento intergeracional que favoreça a ciência e as ideias baseadas no conhecimento que mudam o mundo. Aprendam
com os erros da minha geração e inovem de forma responsável. Isto leva-me à segunda ideia. Continuem sempre a aprender, sendo responsáveis ecologicamente ativos e inclusivos em todas as disciplinas. Entendam os comportamentos coletivos emergentes e a nossa responsabilidade comum em garantir a vida das gerações futuras numa era cada vez mais baseada em redes digitais descentralizadas e inovações crescentemente suportadas por inteligência artificial. A era digital está a atravessar rápidas transformações e expansão à escala global, com novos modelos de negócios e novos atores. Surgem novas relações entre setores institucionais e um amplo leque de atividades empreendedoras. Ao mesmo tempo, a juventude enfrenta desafios e oportunidades crescentes e a vossa qualidade de vida e futuro sustentável só podem ser garantidos efetivamente por meio de uma nova geração de sistemas tecnológicos centrados nos utilizadores, nas pessoas e trazendo para o centro da discussão aqueles que tipicamente estão nas margens. Garantam que todas as pessoas são parte integrante dos desenvolvimentos futuros. Precisamos certamente fomentar o humanismo digital, repensando potenciais narrativas tecnocêntricas de progresso e abraçando a incerteza em que vivemos. Como a cientista social sueca Helga Novotny alertou, abandonem a fantasia do controle sobre a natureza e a ilusão do domínio tecnocêntrico de sistemas digitais e inovações suportadas por inteligência artificial. Adotem e valorizem abordagens transdisciplinares para enfrentar e valorizar os nossos comportamentos coletivos para que todas as pessoas, sem qualquer exceção, sejam mais responsáveis na era digital e crescentemente descentralizada que está a emergir. E a minha terceira e última mensagem é, mais uma vez, continuem sempre a aprender, mas sendo humanos e solidários, assegurando as vossas escolhas, os vossos corpos, as vossas mentes, com os vossos conhecimentos e o nosso entendimento científico comum. Quem quer que seja, onde quer que viva, tem o direito de fazer as suas próprias escolhas sem medo, sem violência ou sem discriminação. O direito à segurança é um direito básico para todos. Reconheçam os vossos privilégios e lutem contra a opressão e a humilhação com ambição, conhecimento e solidariedade, valorizando a juventude e os menos privilegiados. No entanto, hoje sabemos bem que no mundo há pessoas que são intimidadas, discriminadas e presas simplesmente por fazerem escolhas sobre si mesmos e sobre as suas vidas. Há muitas mulheres que ainda é recusada a contracepção. Há muitas adolescentes que ainda é negada a interrupção voluntária da gravidez. Muitas comunidades LGBTQ+, sofrem assédio contínuo. Todos nós, independentemente das nossas origens, devemos garantir que todos os grupos minoritários são respeitados, promovendo a interajuda entre pessoas e combatendo quaisquer formas de humilhação e intimidação. Sejam ativos, promovam os direitos básicos para todos, sejam humanos. E concluo referindo-me ao economista e prémio Nobel Edmund Phelps, que argumentou que as nossas sociedades desenvolveram-se e têm-se valorizado com base num enorme conjunto de conhecimentos confiáveis, impulsionado por comunidades académicas e científicas que tornaram as nossas instituições científicas e as nossas universidades socialmente robustas. Hoje, a medalha Tiradentes, que é uma medalha que refere à independência do Brasil, sabemos bem que só pode ser atingida com mais conhecimento, com instituições científicas e académicas mais fortes. E por isso temos que desafiar os lugares comuns, sendo capazes de promover a ideia simples, mas poderosa, de aprender. Aprender, aprender. E levem a sério a vossa oportunidade única de aceder e desenvolverem redes de aprendizagem em todas as disciplinas e de valorizarem interações entre pessoas e organizações que influenciam o desenvolvimento económico e as relações políticas. Como referiu José Saramago, o Nobel da Literatura português, falemos, pois, nós cidadãos comuns, com a mesma veemência de quando exigimos os nossos direitos, exigimos a responsabilidade sobre os nossos deveres. Talvez o mundo possa tornar-se um pouco melhor. Por fim, reconheçam os vossos privilégios e aprendam com os erros das gerações passadas para fazer melhor.
sejam mais ousados, sejam mais gentis, sejam mais responsáveis. Muito obrigado. Está conosco aqui o deputado Valdec Carneiro. Seja bem-vindo, meu irmão. Também Cláudia Pessoa, gerente de Relacionamento e Comércio Exterior da Câmara de Comércio e Indústria do Estado do Rio de Janeiro. Odemar Cardoso, coordenador do Festival de Cultura da Amazônia. José Ribamar, coordenador do Festival de Cultura da Amazônia. Já finalizando, lembrar aqui de uma poetisa portuguesa, Flor Bela Espanca, que diz mais ou menos assim: minha alma de sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver, pois não és sequer a razão do meu viver, pois que tu és a toda a minha vida. Não vejo nada assim enlouquecida, passo no mundo o meu amor a ler, um misterioso livro do teu ser, a mesma história tantas vezes lidas. Tudo no mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizem isso, toda a graça de uma boca divina fala em mim e olhos postos em ti, vivo de rastro. Podem voar mundo, morrer astro, que tu és como Deus, princípio e fim. Agradecer ao professor Manuel Heitor, agradecer a presença de todas e todos, dizer que para nós é uma honra, professor, poder reconhecer o seu trabalho para a educação, não só da nossa querida Portugal, mas também da contribuição para o mundo e para a parceria no Brasil. Finalizando, gostaria de agradecer aqui também a Geisa, do Fórum de Desenvolvimento da nossa Alerj, TV Alerj, Cerimonial, Segurança, Departamento Médico, todos que estiveram conosco nessa manhã. Muito, muito obrigado.